civil about this war. Nothing civil. Justice to defend. Iron or steel will bend. It's all about who's wrong, who's right. No winners in the end. There's nothing civil about this war. Nothing civil. There's nothing civil about this war. Nothing civil anymore. Standing, staring down the one who used to be allies. There's nothing civil about this war. Nothing civil. Justice to defend. Iron or steel will bend. It's all about who's wrong, who's right. No. Boa noite. Sejam bem-vindos. Esse é o Rio de Janeiro by Night, um jogo de Vampiro à Máscara, quinta edição. O Rio de Janeiro by Night é um projeto idealizado pelo Léo Dionísio e nós estamos aqui para mergulhar dentro desse cenário que está sendo criado coletivamente. Estamos aqui, os nossos jogadores. Eu sou o Anderson, hoje eu estou jogando com o Lorenzo, um arpia la sombra da corte carioca, e vamos contar uma história de vampiros. Opa, eu sou o Pablo, eu vou estar jogando com o Coronel Zé Paulo, um gangrel que veio de outro estado do Brasil, no caso do Mato Grosso do Sul, que tá chegando no Rio de Janeiro agora para fazer uma baguncinha aí. É isso, e eu sou o Léo, né, do Iniciativa RPG, do PNP, agora do Rio de Janeiro by Night. E tô aqui para contribuir com esse joguinho, falar que esse Rio de Janeiro by Night é de muita gente. E aí tá organizando eu, o Dan, o Leandro e o Luciano Bastos. É isso, vamos lá. Muito bem. A nossa história de hoje começa há 1 ano atrás, na noite deste mesmo junho, uma noite um pouco mais quente do que as que estamos vivendo nesse período. A temperatura tem uma queda durante a noite passada e depois, quando o sol nasce, o dia é dos cariocas. Eles dominam o Rio de Janeiro completamente inocentes do que virá quando o sol se pôr. A nossa noite vem e depois de um certo tempo, os vampiros começam a acordar. O nosso forasteiro, coronel, tem um encontro essa noite no Elísio da Torre do Rio Sul. Só que o coronel descobre, do jeito pior possível, que o Rio de Janeiro by Night não é o Rio de Janeiro que nós vivemos, mas sim um Rio de Janeiro no mundo das trevas, onde as coisas são um pouco piores, onde os prédios são mais escurecidos em seus vidros, impossibilitando os reflexos por algum motivo, onde principalmente o trânsito de carros do Rio de Janeiro é um caos absoluto. E uma conspiração muito forte, chamada Camarilla, uma conspiração mundial que tem a sua corte no Rio de Janeiro, mantém esse caos no trânsito, pois uma parte dela, o clã Nosferatu, se favorece muito desse pequeno caos. O coronel, depois de muito tempo, consegue finalmente chegar, atravessando
o túnel velho, passando de Copacabana para Botafogo, na entrada da Torre do Rio Sul. Ele é imediatamente recebido pela segurança, que desce para dentro do estacionamento, e perto da onde fica um grande elevador de serviço, estão 2 outros vampiros, Sussurro e Lorenzo. A cena de vocês. Quanto tempo, meu amigo? Olá. Vejo Muito tempo, que meu querido. a idade não bateu a vocês. Eu tenho o skincare em dia. Eu olho assim pra trás, cada dia esse trânsito parece pior aqui. Você não viu nada. Espera começar a chover pra você ver o que é bom. Vai dar um pouco de trabalho, mas acredito que, bom, com a minha introdução nessa cidade eu vou conseguir mexer algumas coisas. Mas, bom, eu tenho uma apresentação para ser feita, certo? Certíssimo. Hoje é um dia, diria, um dia importante para você, Zé. Bem, Particularmente falando, Espero que esteja bem em mente as palavras que irá proferir, pois elas serão gravadas pela nossa escriba e registradas na memória durante muito tempo. Aqui não há segunda chance, lembre-se disso. não se preocupe, eu andei pensando bastante. E uma coisa que eu prezo muito é uma forte liderança. E ouvi falar que a liderança do Rio, ela tem uma mão poderosa. Então, acho que é um bom local para assentar os meus caminhões. como eu havia dito no nosso primeiro encontro há alguns anos atrás, não importa quanto tempo passe, sempre será muito útil pessoas que sabem resolver problemas. Concordo, meu amigo, concordo. Eu prezo muito mais ações do que palavras, acima de tudo. E nós prezamos resultados. Bom, Exatamente nesse momento em que vocês estão conversando, principalmente Lorenzo com o coronel, Sussurro, observando a cena, começa a ter um pequeno flashback de 30 anos atrás. Sussurro, você pode fazer determinação, mais auspícios? Pai, já assim de pronto. Agora. deu nem tempo de pensar. Deu nem tempo de abrir as fichas, rapaz. Determinação mais auspícios, né? Isso. Pô, ainda bem. Enquanto isso, os dois estão conversando, trocando ideias, falando sobre o passado, um encontro inusitado que tiveram. Eu uso dado de potência ou não? Potência de sangue. De potência de sangue, sim. Tá bom. Porra, 9 sucessos, tá bom? Caralho, foi tudo sucesso, é isso mesmo? É isso Sussurro. mesmo. A imagem começa a se desbotar e os rostos dos dois presentes começam a aparecer com que as versões dos anos 80 que você os encontrou naquela noite. Deve ter tido algum motivo pelo qual você sonhou recentemente com essa noite. Essa noite de 30 anos atrás. Você olha e do lado deles está uma pessoa que você se lembra do sonho. Você foca mais atrás dele e começa a ver o semblante dessa pessoa. Ele é Bruno, um carniçal que foi designado pelo Conselho Lazon Britoriador da Cidade Livre, na época, para servir vocês. Ele olha para você e ele começa a entrar em pânico
como se soubesse que você fosse matá-lo de novo. Você sente que ele está completamente acuado e de dentro dele começa a sair o que parecem ser umas abelhas de sangue imensas e um enxame pavoroso de sangue que parte para cima de você, clamando por vingança. E a sua premonition, né? Essa visão que você tem cessa. Beleza. Os dois continuam conversando e nem notaram que você passou por isso. Tá, eu Então, cara, eu sei que vai ser um grande problema, mas depois eu tenho que te mostrar como é que a gente usa os atalhos aqui na cidade. Eu sei que tu dirige bem, eu sei que Eu tu é tô um cara vendo que legal. vai ser necessário. Sim, Uma sim. coisa Não, aqui. Ah, Só uma pergunta. Eu preciso de alguma coisa em especial aí pra conversar com a chefia ou educação. só falar bonito que tá bom? É. Entendeu? Fala. espere ser Joga anunciado. tranquilo. Com certeza. Sim. Só pra entender se tem alguma particularidade. Às vezes tem um pessoal meio excêntrico por aí, às vezes. Vocês percebem que vem do elevador que se abre próximo a vocês 2 carniçais, 2 humanos, né? Um rapaz de uns 30 anos, calvo, baixo, e um outro um pouco mais forte, de cabelos compridos, pretos, e atrás dele um outro rapaz bastante longilíneo, de cabelos com um louro quase prateado. Eles você conhecem, é Pierre. Ele é o auxiliar do guardião do Elísio, o Tremer da Casa Goratrix. Ele vem se aproximando, ele é um neófito e está na presença de Ancila, então ele vem com bastante cuidado, tentando não interromper a conversa de vocês. E ele se posiciona de uma forma a ser visto para que vocês falem com ele quando vocês desejarem. Pierre, opa! Coronel, esse aqui é o Pierre, ele é auxiliar do senhor do Elísio. Provavelmente ele tá querendo saber sobre entrada e saída nossa. Protocolos, sim. Pierre, meu querido, este é o coronel, ele vai se apresentar hoje. Eu só peço para vocês verem logo, porque parece que tem alguma coisa aconteceu ali por Botafogo, ali pela Voluntários da Pátria, e, enfim, esses caveiras estão andando por aí. A gente sabe que a gente tem uma forma de detectar quando eles estão mais próximos da torre, mas nunca se sabe, né? Entendo. Ok. Seu senhor, ele está por onde? O mestre do Elísio, Sim. Mestre Matias, ele está lá em cima aguardando os senhores. Ok. Estamos indo até ele. Obrigado pelos seus serviços. Ele fica parado assim na frente do elevador esperando vocês subirem. Sim. Vamos. Vamos. Ele espera vocês entrarem. Sim. E vamos. E alguma coisa além deles estarem lá, ou PR? Aconteceu algo nos voluntários ou apenas tem uma concentração lá? Olha, o senhor sabe que o xerife às vezes ele não divulga muitas coisas antes de trazer uma cabeça. Isso eu sei bem, que o xerife demora a divulgar as coisas, eu tenho total ciência disso. Ele está lá cuidando de tudo, eu só não sei o que está acontecendo ainda, o senhor me desculpe. Tudo bem. Vamos, a corte está esperando já. Não, a gente está começando indo já, a gente já estava indo já. A gente está seguindo. Beleza. As portas se fecham, é um elevador de carga aparentemente normal, muito grande, tá? E ele sobe, em dado momento ele para.
O Pierre bota uma chave dentro do painel, digita alguma coisa e ele continua subindo para o alto da torre, né? A Torre do Rio Sul, para quem conhece, é bastante grande, é uma dos maiores prédios que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, e no Rio das Trevas não seria diferente, ele é até um pouquinho maior, né? Dentro dela funcionava uma saudosa boate para os mais velhos, assim, com barba branca como eu, chamada Maxims, né, que era uma homenagem a um antigo garçom famoso francês. Aqui no Rio de Janeiro by Night, ela funcionou da mesma forma. Por algum motivo, algum conselheiro toreador fez essa homenagem a esse garçom francês. Talvez um conselheiro que tenha ligações com a corte de Paris, não se sabe. Isso ficou na história. A boate, hoje, ela está desativada, mas ela está completamente tomada para o Elísio. Ela funciona apenas para o Elísio e não se sabe, não se acha em site, não se acha reportagem, nada o que é feito com esse espaço. Vocês vão subindo, o elevador finalmente abre e vocês conseguem ver, né, perfeitamente o espaço do Elísio. Inclusive, ele é todo vidrado, então é possível ver do lado de fora, né? Começa a cair uma chuva fina, que fica escorrendo pelo espelho de fumês do Elísio. O antigo clamor da casa permanece assim reconhecível por várias décadas. Mármores escurecidos, colunas espalhadas, metais escurecidos, tudo para criar esse jogo de luz e sombra, para refletir essa forma de proteção nesse momento contra a Segunda Inquisição. Mas, ao mesmo tempo, para também dar conforto e receber bem aqueles que vêm de fora. Tá é uma cheio luz já? espalhada. Ou... Tá com algumas pessoas. Tá com alguns cainitas. A gente está tratando... quem está assistindo esse jogo hoje, que estiver jogando já, né, com os nossos Ancilla, pode estar nessa noite assistindo essa apresentação. Certo, Léo? Perfeito. Né? Tem uma música ambiente, está tudo muito funcionando. Favores, negociações, alianças, rumores, tudo circula com a maior naturalidade do Vita e Cainita. Tem alguns funcionários mortais passando com bandejas, com sangues preparados para não se coagularem. E também tem algumas Blood Dolls, né? Algumas pessoas que têm prazer em servir os vampiros e são cuidadosamente selecionadas por terem ressonâncias diferentes e podem, inclusive, gerar discrasias muito facilmente. A Camarilla presenteia a sua própria corte para que aqueles que chegam no Elísio desprovidos de sangue, com a fome aumentada, possam se deliciar. Árpias, o chefe das árpias. Nesse momento, vocês avistam Mestre Matias, né? O guardião e arauto. Ele é um toreador bastante... ele tem uma certa beleza andrógena. Ele tem uma tendência a se vestir, e isso é engraçado para vocês, porque com o encontro de vocês percebem que ele ainda tem uma tendência meio nos anos 80 de se vestir, apesar dele tentar frequentar bastante o mundo mortal. Ele, finalmente, já achava que vocês não iam conseguir trazer o forasteiro, coronel, não é? Se desejar, pode me chamar de José, se for mais confortável. Claro, por favor. Senhor Sussurro, senhor Lourenço, os senhores estão precisando de alguma coisa? Não, Mestre Matias. É só... Arpia, a minha curiosidade grita em meus ouvidos. Que história é essa de algo que aconteceu na Vontade da Pátria? Olha, a gente ainda não sabe se é alguma coisa relacionada a nós ou alguma coisa mortal.
O ok. xerife está investigando. E ele Ok. prometeu, aí o Matias olha para o Sussurro, que prontamente irá avisar quando houver qualquer notícia. Inclusive Ok. vai mandar um de seus Delegado. animais, ou isso. Ok. É bom saber Obrigado, que as pessoas mestre aprendem. Parece que ele andou ouvindo o que aconteceu aqui nos Elíseos passados. É verdade. Que bom que as pessoas aprendem. Bom, sem mais delongas, vamos. Já estávamos falando sobre alguns pedidos a príncipe de crias, de domínios e essas coisas mais formais. Chegamos no momento das apresentações e estávamos só esperando o senhor coronel, que parece. Aí ele olha fixamente para o coronel. Vai trazer um sabor especial para a cidade, não é, meu cara? Bom, eu venho de longe e venho disposto tanto a trabalhar quanto a trazer novas visões e caminhos para a cidade. O senhor precisa de alguma coisa antes de se apresentar? Em off aqui, como que tá a nossa fome? Tá zerado? Não, zerado não. Eu tô com. É. Eu vou. Tá com um, no fazer caso, que é o como na mesa básico. zero. Eu vou fazer como na mesa zero, que vocês estão todos com querendo ou não querendo, enfim, querendo, precisando ou não, com rubor, né? Mas estão todos com fome 1, tranquilamente. Fome 1. Se prepararam para essa noite. Porque fome 0, vocês teriam que ter matado alguém, né? No meu, Ainda mim, não né? é o caso. no meu caso, cometido uma diablerie. Pra mim nem adianta muito. Mas eu olho pra ele, eu acredito que não necessite nada, pelo menos não por enquanto. Está tudo mais do que correto. Bom, algum dos senhores que já conhece, parece que os senhores andaram juntos há um tempo atrás. Eu não fui muito bem informado disso. Gostaria de apresentar primeiro o coronel para a príncipe e depois ele seguir com a apresentação? Pode ser, Matias. Você acha que é o mais indicado? A gente vai seguir a sua sugestão. Porque se tivesse chegado mais cedo, eu poderia ter feito perguntas para eu usar o meu trabalho como arauto. Mas não é o caso, não é? E a corte está esperando. Eu posso delegar essa função de arauto para um dos dois, a Árpia, ou então o Vossa Senhoria, o secretário, o algoz, com maior prazer. Não, tudo bem. Parece que essa corte adora delegar. O xerife delega as investigações. O guardião se prepara apenas na noite do convite. Não sei, talvez eu seja de um tempo onde a responsabilidade e o peso dos cargos fizesse as pessoas agir com precaução, com preocupação e até mesmo com honra àquele cargo e responsabilidade. Sussurro, vamos lá. No seu tempo não tinha trânsito, não tinha 7 Rio. As coisas mudaram um pouquinho. A gente consegue ser levemente mais flexível. Isso não é ser flexível, Eu entendo. é outro nome. Tudo bem. Então, Existem irá muitos nomes para muitas coisas. O Lorenzo irá apresentar. Eu apresento. Ele é muito flexível. Eu apresento. Né? Senhor Sussurro, o senhor tem toda a razão. Eu sou um péssimo arauto. Ah, mas Matias, pelo amor de Deus. prefiro ser um guardião já- do Elísio. Eu não gosto. Já cansei disso. Cara, Pô, aí, Sussurro, dá as aí, costas aí, e ó. for indo pra plateia, cara. Pô, ele sempre fica com vergonhinha. Mas tudo bem. Bom, você dá as honras, Lorenzo. Meu querido, eu só quero saber como é que você quer que eu te apresente.
Me apresente como José Paulo. No caso, José Paulo, que do clã sobre a das linhagem bestas. lá, eu posso pedir, no caso, pro Lourenço me apresentar na minha linhagem, nesse ponto? Aí depois a gente... Olha, não, você Tanto que eu estou perguntando pra você. Você quer que Não, eu eu tô te perguntando em off, apresente na questão de, completão? tipo assim, que a gente ainda não definiu a Qual linhagem. seria o padrão? Que a gente ainda não definiu. Aí, você me apresentar isso, você prefere que eu fale mesmo, já que a gente não definiu ainda? Perguntando pro mestre mesmo, pro narrador. Como você quiser. Cara, o que te Você faz mais sabe que é mais confortável? importante, mais bonito, você falar a sua linhagem. O Lourenço só vai apresentar você para a corte. E aí, a partir daí, você faz a sua apresentação para príncipe. Tá. Perfeito? Apenas me apresente como José Paulo, Coronel das Estradas. José E a Paulo, partir Coronel disso das eu Estradas do clã das bestas, ok? Sim. Perfeito. Eu começo a me dirigir ao meio do Elísio. Perfeito. Espero que ele esteja me acompanhando. Provavelmente o sussurro deve estar num canto, né? E me viro para todos no Elísio e falo: boa noite, senhores. É um enorme prazer estar presente mais uma noite com todos vocês aqui. Como vocês sabem, eu sou Lorenzo, arpia da corte carioca, e hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar um novo chegado à cidade. O senhor José Paulo, Coronel das Estradas e do clã das bestas. Seja bem-vindo, meu querido. Por favor, se apresente-se para a príncipe. Eu retiro meu chapéu. Nesse momento, o Lourenço termina de falar, o Matias estava chegando a ficar atrás dele para dar um endossamento que ele está fazendo essa função como uma espécie de arauto nesse momento, no lugar do próprio Matias. E quando ele vai terminando de falar, o olhar de vocês, mais ou menos, que vai se procurando alguns dos espelhos aonde existe essa lenda de que ficam escondidos os mais altos cargos da Camarilla. Um jogo de sombras, um piscar de olhos, e no espelho à esquerda está refletida a senescal Guilhermina, com a sua pose austera, severa, mas sem nenhuma preocupação, nem tentando intimidar ninguém, apenas estando. E surge, no canto direito, uma beleza de forma aterradora, que deixa a maior parte dos neófitos completamente em choque. E as crianças da noite que trabalham no Garçons quase se refugiam, de tamanha a força, mas que vocês, Ancila, Lorenzo e Sussurro, conhecem bem, que é a presença da Príncipe Ângela. Vocês estão diante das duas, podem agir normalmente, como costumam agir quando estão com elas. Coronel. Eu retiro meu chapéu, coloco frente ao meu peito, faço uma reverência como se desse um cumprimento a todos, né? Vossa Alteza e aos demais membros da Corte do Rio de Janeiro. Venho do Centro-Oeste e trabalho lá há muitas décadas, conduzindo negócios ligados principalmente ao transporte. Minha chegada ao Rio tem por objetivo demonstrar serviço e reverência perante a forte liderança.
Eu carrego o nome de meu pai, conhecido como Pai do Mato, e do pai dele, então de meu avô, Xavier, antigo Justicar da corte e da Torre de Marfim. Então, perante minha linhagem, também me curvo perante a torre, como inicialmente um humilde servo, disposto a produzir trabalhos e serviços. E quem sabe, com vossa permissão, adquirir um domínio e um território para chamar de meu dentro de sua casa. A mera menção do nome do ex-Justicar causa uma comoção dentro da corte. Muitos têm como um herói, o veem como uma pessoa que foi relegada a um passado, que foi abandonada quando mais precisava, e quando o clã, que era um dos pilares da Camarilla, mais precisava. Outros o veem como um traidor, como alguém que abandonou a seita no momento de mais necessidade. A corte se divide, se polariza. Alguns discutem, outros sussurram. Muitos olham para o coronel e fazem misuras pela sua idade, pela sua estirpe, pelo seu clã. Outros, que não estavam nem aí para ele antes, passam a estar, mas agora de um modo bastante agressivo no olhar. Mas velado, porque é um Elísio. No espelho da Senescal, apenas um aceno de cabeça e um olhar para que a verdadeira dona da Praxis receba o pequeno Gangrel. Ela olha para Matias e Matias é arrebatado e ele é obrigado a falar. E ele fala como se fosse um interlocutor da princesa. Bem-vindo. Seus serviços no passado foram bastante úteis. Independente dos que estão aqui que achem qualquer coisa sobre sua linhagem, esta é a cidade que aceita a todos. Você, meu caro coronel, é muito bem-vindo. Eu permito a sua presença, que você estabeleça um domínio se quiser, que seus negócios rejam esta noite e as próximas, e gerem frutos, e que o sangue que traz para os outros, nesse momento de necessidade, nesse momento de guerra, nesse momento em que todos precisam se preocupar não só com os mortais, mas com os imortais fracos de sangue e com os outros imortais desconhecidos das florestas, nesse momento você é mais do que bem-vindo. Você tem o apreço daqueles que lhe ajudaram e que estiveram com você uma grande noite. Eu me recordo dessa noite, apesar de eu não ser príncipe na época. Eu soube dela. Vocês foram muito importantes. E aí o Matias olha para o Lorenzo e você sabe por quê. Eu dou de presente isso para vocês. Coronel, e sussurro, e onde está o padre? Bom, enfim, haviam 2 padres aquela noite. Mas eu dou de presente para você. E eu recebo de volta o favor, Lorenzo, para que você possa falar aquilo que só foi dito a você por aqueles que estavam antes de mim. E apenas para estes, seus amigos. Tenho muito interesse que essa união de vocês se torne uma coterie, pois saibam que nessa cidade
Apenas aqueles que eu delego podem se formar como coterie, oficialmente. Mas a liberdade da cidade garante que eu gostaria muito que vocês estivessem juntos. A decisão é de vocês, somente de vocês. E lembre-se, a guerra precisa dos punhos fortes, da política forte e das garras daqueles que lutaram contra os inimigos da nossa querida Camarilla e da nossa igreja de Caim. Assim falou Príncipe Ângelo. Matias cai para trás. Ele se apoia em Pierre e Vanice, a outra auxiliar. Desculpe. Perdão. Cara, eu olho pra Príncipe lá no espelho, ela tá lá no espelho ainda, né? Faço uma pequena referência, uma reverência. E olho pra Lorenzo. A informação chegou a mim e será passada a você. Não aqui, mas será passada a você. E a você também, querido coronel. Eu já Depois de tô. tantos anos, precisa Príncipe falar na frente de todos? Triste. Muito triste, Lorenzo. Mas não é Essa nada informação que, não era que me minha. surpreenda. Essa informação não era minha para dar. Não foi isso Mas que ela agora? falou. Mas não precisa se explicar. Você não é obrigado a dividir nada. Apenas... enfim. Não Bom, se preocupe, coronel, você vai chegou gostar de com- saber. Chegou ser com bem grande- divertido. Chegou com grande estima com a Príncipe. Acho que o trabalho de anos atrás, nossas cartas, toda a sua... como eu vou dizer? As suas raízes aqui, nesses que você pode chamar de companheiros, ajudou bastante. Acho que você chega com o pé direito, como dizem hoje em dia. Ainda bem, eu tinha muita estima por essa cidade e agradeço a hospitalidade tanto de vocês quanto da corte. Gosto de punhos firmes e aí a Príncipe demonstrou tal punho. Eu gosto disso. Bons bandos são liderados por bons alfas. Verdade. Mas sobre nossa união, acredito que falta uma figura para tomarmos a decisão final. Mas muito me traz curiosidade, Lorenzo. Que diabos a gente estava trabalhando naquele dia? Ah, eu lembro. Aquela noite foi maravilhosa. Ai, tantas coisas. Tantas coisas. Eu fico... Eu acho incrível como fica um grande tempo, um grande hiato sem acontecer praticamente nada e períodos curtos de tempo que acontecem tudo de uma vez. Esse dia foi uma dessas ocasiões. Digamos que o carregamento que tinha lá eram muitas e muitas coisas. Eu não posso falar, não aqui. Não se preocupe. As paredes têm ouvidos nesse tipo de lugar. Ouvidos, Espelhos olhos. também. Espelhos também. Eu dou uma risada, assim. Eu vou começando a me direcionar em direção a, tipo assim, saída, e meio, tipo assim, no caminho eu vou cumprimentar as pessoas. Ah, valeu, obrigado, tô indo embora, blá, blá, e indo em direção à saída. A curiosidade de vocês fez com que vocês se juntassem quase como um bolinho longe do resto da corte. Enquanto isso, a corte continuou. Vocês não estavam prestando atenção, mas ouviram que alguém se apresentou também essa noite como um retornado à Camarilla. Cara, eu E essa pessoa, enquanto vocês estavam conversando, pediu para ser ressarcida por uma questão de justiça do passado.
exatamente quando ela faz esse pedido, vocês estavam começando a ver e pensar. Lorenzo começa já a achar que está indo embora, e de repente a corte inteira está olhando para vocês. E ao lado de Matias está um rapaz muito mais alto que ele, com um cabelo também um pouco dourado, mas com um corte bastante moderno, com roupas de couro. Vocês veem que ele usa bastante mochila, coisas. Ele com certeza é um vampiro nômade e que parece ter chegado há pouco. E em suas mãos, garras gigantescas, com metais enfincados e algumas alterações que nitidamente lembram vocês um dos poderes muito obscuros do proteanismo dos Timice, a vicissitude. Ele olha para vocês e aponta: meu carniçal. Vocês destruíram meu carniçal, meu parente de sangue. Quem foi? Eu passei anos investigando isso. Eu troquei favores com Recata para conseguir o espírito dele em uma estrada longínqua e para descobrir que ele foi destruído. O meu sangue foi destruído. Eu exijo uma manomaquia. Eu exijo ser ressarcido. Matias, calma. Não. Cara, eu vou me aproximando. Lorenzo, Sim. quem é esta pessoa? Você conhece? Eu não fui apresentado. Não Calma, conheço pessoalmente. Não Calma, conheço. Lorenzo. Ah. Política, mas Então. com atributo mental a sua... Beleza. Tá? Me diz qual é o atributo que você vai rolar e rola. Ele está apontando o dedo para vocês, né? Enquanto o Lorenzo vai recuperando da sua lembrança, como Árpia, da onde é que ele conhece esse rosto. Só uma coisa, ô narrador. Sim. Eu tô ali do lado deles, eu tô mais de lado, né? Tipo, eu tô fazendo minha presença ali pra mostrar um pouco de apoio, se caso de alguma treta. Mas eu estou em último caso, se eu ver que vai dar algum tipo de conflito, alguma coisa, eu vou deixar ali no gatilho um animalismo pra acalmar os ânimos. Mas, tipo assim, em último caso, só se eu ver que vai dar merda. Tá. Foram 2 sucessos aí do Anderson. Beleza. Isso é natural seu, tá, Coronel? Você começa quase já a puxar o poder quando você se lembra que você está em Elísio. Como você é um gangrel, frequentar Elísio para você durante todo esse tempo foi uma coisa que você já fez muito, mas não é o seu noite à noite, né? Então você não é o meu forte. Isso. Você se recorda que aqui você só pode usar uma disciplina com a permissão do guardião do Elísio ou da própria príncipe. Fora isso, é proibido fazer mal a qualquer um. Inclusive, o que Fabiano está fazendo, levantando a voz, né? E ameaçando. O Lorenzo conhece ou não? Sim. Eu tô esperando. Sim. Eu tô esperando a informação. Fabiano é um Timice que hoje em dia se descreve como parte de uma ordem que já foi do Timice, hoje em dia faz parte, alguns Gangrel, alguns Nosferatu, né? Não sei se você conhece, Anderson, deve conhecer. Pode usar o seu conhecimento sobre ela, a Liga Ordeia. E você sabe que o sobrenome dele é Rustovich. Esse sobrenome é muito famoso entre o Sabá.
porque vem de um cardeal muito poderoso, um subgrupo de uma família muito famosa de Timice, chamado Bratovich, que são antigos caçadores de lupinos, antigos adestradores dos animais do Sabá. E essa família em específica, que é muito pequena, comparado para uma população, né, de vampiros e de ghouls, de famílias de ghouls, os revenantes, e já é pequena, existe uma pequena família chamada Rustovich, que são muito orgulhosos e que tem para eles que são os destruidores no período medieval de uma poderosa linhagem de lupinos, ou assim eles gostam de dizer. Ok. Eu vou seguir aqui. Lourenço, conhece essa pessoa? Senhor Rustovich, não é? Eu olho pra ele e vejo a reação dele. Vejo se, tipo assim, se ele entendeu que eu reconheci o cara. Cara, o que vocês percebem é que ele acabou de se apresentar. E todo mundo deve ter ouvido, provavelmente, esse nome nome. Sim. Senhor Rustovich. E ele tá, assim, muito sério, ele não tá pra brincadeira. Sim, ele tá muito sério. Se não me engano, o seu Ghoul, ele foi o nosso motorista, nosso chofer, há 30 anos atrás. E eu não estava presente nos seus últimos momentos, mas pelo que a informação que veio a mim é que ele tombou perante os atacantes em relação à missão que nós resolvemos 30 anos atrás. Digamos que foi um grupo bem divergente que nos atacou naquele dia, noite. Tinha muita gente, muito coordenado, muitos caminhões. Tinha até um negócio lá que eu nunca descobri o que era. Eu lembro muito bem a forma e as marcas no corpo daquilo, mas eu não reconheci o que aquilo era. Senhor Sussurro, você tem memórias daquela noite? Tenho bastante memórias daquela noite. Afinal, o meu papel é lembrar de tudo. De tudo mesmo. Da década passada, do século passado ou dos séculos passados. Afinal, Fabiano, o que você veio solicitar aqui? Pois nós não estávamos presentes. Eu gostaria que falasse para mim, já que está com tanto ânimo em nos enfrentar aqui. Eu não estou mentindo. E ninguém disse que você está mentindo. Parece que você está surdo. Eu estou dizendo o que você veio fazer aqui, o que você está requisitando. Eu estou acusando vocês... Agora olhando para mim. Eu estou acusando vocês de terem destruído o meu parente, o meu sangue, meu carniçal, há 30 anos atrás, numa estrada, de forma covarde, em que tive que recuperar seu espírito através dos poucos restos que foram encontrados depois de muito tempo, para saber o que o meu sangue havia sofrido. Você quer ser ressarcido? Eu quero. O ressarcimento será feito de forma justa, como sempre foi. Eu olho pro guardião e olho para... Quem tá ali? A Senescal tá ali? Não, a Senescal está no espelho, né? Ela tá lá. Quem foi? Me lembra, quem foi que mandou a gente para essa... lá para 30 anos atrás? Quem foi a pessoa? Foi o conselho, e quem na época eram o arcebispo e o príncipe eram outros cailitas. Mas estes passaram os débitos que tinham com vocês, os favores,
para a príncipe atual. Tá bom, beleza. Caiu Senescal, Guilhermina, Príncipe Ângela, parece que o senhor Fabiano e a todos aqui, parece que o senhor Fabiano não entende o que está vivendo. Uma guerra civil onde há 30 anos eu e meus companheiros formamos uma coterie, como gosto de falar, para fazer um serviço onde o senhor Fabiano não teve coragem de ir. Mandou o seu carniçal, a sua família, porque era extremamente perigoso para nós membros. Mas nós estávamos lá. Nós estivemos lá. E ele vem aqui não preocupado com sangue ralos, não preocupado com o que o Sabá deixou aqui, com o Bob que está agora na Voluntários da Pátria. Você está preocupado com Voluntários da Pátria, o que está acontecendo lá? Lógico que não, senhor Rustovich. Eu estou preocupado com tudo. Mas não está preocupado com nada. Agora, o ressarcimento será feito de forma justa. Assim como em Varsóvia, há 500 anos atrás, os seus voivodes da família Rustovich, junto com a família Wiśniewska, depravaram, mutilaram e destruíram dezenas de Nosferatu. A sua família, então, deve ressarcimento. Você quer fazer essa balança aqui nesse momento? Você quer que eu nomeie aqui? Eu deixei você falar, agora eu estou falando. Se você não tem discernimento, ao menos tem etiqueta. Você vai gostar de fazer esse ressarcimento, essa balança aqui na frente de todos? Afinal, temos escribas, temos condições de falar com os antigos escribas de Varsóvia. Faça a balança, faça algo útil para esse principado e depois falaremos sobre ressarcimento. Não tem problema nenhum, desde que seja justo. Agora, vou lhe dar uma última sugestão, Fabiano. Esqueça esse assunto. Não me procure após o Elísio. Porque senão, você pode ter um ressarcimento em que a balança irá pesar para o seu lado. Agora, se a príncipe Senescal tiver uma opinião, uma decisão diferente com base em espíritos de algum amigo Hecata, afinal os Hecatas estão aqui na Camarilla nos ajudando, ou não, estou enganado. Não fazem parte. Não, estou confuso agora. Onde estão os Hecatas aqui? Ah, não estão aqui. Desculpa, Fabiano, tenho coisa mais importante para fazer. A não ser que a príncipe Senescal tenha algo a declarar como execução, não tenho assuntos para tratar com você. O Matias se posiciona. Vamos, já chega, senhor Fabiano. Fabiano, olha, eu esperava tudo de um Alastor, menos covardia. Eu pedi uma monomaquia, um duelo, uma Lex Talionis, e eu tive palavras. Muito bem. Não esperava que fosse ouvido mesmo. Não se sabe o que é perder um parente próximo, alguém tão valioso. O senhor não vai conceder o meu direito de pedir para a igreja de Caim aqui, que já teve antes a sua base na Cidade Livre, por um duelo, uma monomaquia? Acho que você não entendeu, Fabiano. Você não tem direito a um duelo. Porque a balança pesa contra a sua família em relação ao meu clã e à minha linhagem. Agora, se a príncipe e a Senescal acharem que é algo válido, eu não tenho nenhum problema com duelos. Afinal, quando precisaram do meu serviço para eliminar, não foi você que chamaram. Eu acho que você deveria pensar nisso antes de esbaforar aqui no Elísio, ainda mais na apresentação de um novo membro. Ele vira as costas, covarde, vai embora, e outros 3 da coterie dele, da coterie Nômade, seguem. Bom, senhores, tivemos uma grande diversão nesse momento. Talvez, por favor, Dom Egon, não gostaria de puxar o sacramento da comunhão? Matias tenta de fazer de tudo para quebrar o clima e
A corte vai se espaçando. Dom Egon olha e não vê bons frutos nesta noite em fazer a comunhão, mas ele para e repete algumas palavras do livro de Nod. E ele olha muito seriamente para toda a corte e termina de contar a saga de como Caim foi expulso das terras do paraíso para Nod. Ele acha importante nesse momento falar sobre isso, por algum motivo. Todos vocês que tenham, porventura, tivessem gastado, e eu vou deixar isso para o resto da noite, gastaram ponto de... tomaram dano superficial de ponto de força de vontade, podem recuperar, se quiserem, se deixar afetar por esse discurso, por esse sermão. Agora é com vocês. Vocês vão sair, vocês vão continuar no Elísio. O que vocês querem fazer? Eu viro pro Sussurro e falo: Sussurro, eu acho que a gente já conseguiu tudo que a gente precisava nesse Elísio de hoje. Não acho que notícias sobre a Voluntário da Pátria vão chegar aqui tão rápido quanto chegariam nos nossos próprios contatos particulares. E eu estou com esse segredo entalado na garganta já há muitas décadas. Já quero me livrar disso logo. Eu acho que eu já tive política o suficiente pela noite. Então, quanto mais rápido a gente sair daqui, mais confortável eu vou ficar. A propósito, bem-vindo ao Rio de Janeiro, coronel. Vamos, As coisas são sempre animadas? Ah, não. Hoje foi um dia, diria que, bem monótono. Terça-feira qualquer. Mas vamos, Lourenço. Eu acho que você está devendo isso para nós. Isso aí. Tô devendo mesmo. 30 anos. Caralho. Beleza. Você sugere algum local? Ué? A gente tá aqui no Rio Sul. Vamos ali na Copenhagen, do shopping mesmo. Nossa, não poderia falar aqui, mas podem falar na Copenhague do Rio Sul. Divertido isso. Onde vocês disserem, eu tô valendo. Ô Dan, eu procuro assim o Pierre, tá por ali? A Vanice tá do lado, o Pierre. Vanice. Desculpa, claro. Consegue uma sala em algum dos andares inferiores para mim? Claro. Por favor. Não, claro, desde que o senhor Rustovich não esteja usando, lógico. Não, ele foi embora depois do que o senhor fez com ele. Desculpe, eu não devia rir assim. Eu tenho que respeitar os mais velhos, os ancilos. Acontece. Vamos. Beleza, vou deixar ela direcionar a gente a alguma sala lá reservada, que deve ter várias salas de reuniões ali. Vocês pegam, né, um pequeno elevador privativo e vão para um dos escritórios embaixo, né? Cuidadosamente selecionado para algumas reuniões da Camarilla. É um dos escritórios, inclusive, da Coca-Cola. Tudo muito moderno, tecnologia, telão, tudo, mas está tudo desligado. Inclusive a parte de força de luz. Vocês estão na penumbra. Né? Perfeito. Ela gera uma pequena luz, muito pequena, saindo como se fosse do próprio sangue dela, de um corte da mão. Vocês precisam de iluminação ou podem ficar no escuro? Acho que o Lourenço prefere ficar no escuro. Hoje eu tô pelo agrado de vocês. A gente não precisa enxergar para ouvir. Aí ela pega assim um candelabro. Bom, eu posso acender velas. Pode ser. Ela faz assim, um gesto com a mão e as velas se acendem.
Vamos ser românticos hoje. Sim. Olha assim pra vocês e fala, sempre quis fazer isso pra alguém. E sai com os caninos assim, feliz. É com Os você. neófitos ficam felizes com tão pouco. Fecha Então a porta. vamos lá. Cara, fecha a porta. Eu olho em volta assim, vejo aquela sala desprovida de decoração, só bastante para mesa, cadeiras para trocar algumas informações. Pego a cadeira mais próxima, sento. Olho, espero eles se sentarem e começo. Bom, não sei se vocês lembram, o objeto que estava no container do caminhão do nosso amigo, ele era um grande isopor com um monte de fita isolante em volta. Sim. Bem lacrado, bem fechado, bem bonitinho. Eu lembro bem quando carregaram no meu caminhão. Isso. Ele estava bem lacrado, não tinha nenhuma fresta nem nada. E eu só fui receber essa informação. Eu não recebi no dia. Eu recebi quase 12 anos depois daquela noite. Era um carregamento para a Casa Tremere. Foi para a capela. Tanto que vocês lembram qual foi o presente que a gente ganhou quando a gente chegou lá? Sim, ainda tem o presente aqui guardado. Exato. Aquilo ali é um presente muito bem feito pelo nosso amigo da Casa Goratrix. O que tinha lá dentro era um grande conjunto de artefatos, amostras de objetos a serem estudados, amostras biológicas de pessoas, de membros, de bestas, de outras coisas que eu nem sei pronunciar o nome direito. Alguns artefatos até bem raros, bem importantes, que provavelmente devem estar bem no fundo do cofre lá da... E você não da consegue casa nomear nenhum deles? Você esperou 18 anos para falar que existem alguns artefatos dentro de um container que foi entregue aos Tremere. Lourenço, você consegue fazer melhor, mesmo com todo tudo bem. o seu cinismo. Depois eu faço uma listinha. Eu faço uma listinha num papel e te entrego com todo o amor e carinho que a minha caligrafia consegue. Tá? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que tinha uma velha anciã lá dentro. Uma anciã da Casa Tremere. Que teoricamente foi destruída, mas ninguém encontrou o corpo dela. E o corpo dela veio pra cá. E quem seria? Dan, eu não lembro o nome dela. Desculpa. Malgorzata. O nome soa familiar aos seus ouvidos, Sussurro? Não sei, aí o Dan tem que falar aí. Eu tenho ocultismo 3. Pode rolar política, ocultismo, pode rolar o que quiser. Seria o que? Ocultismo mais inteligência? O que você quer que eu role? Você sabe quem ela é, Anderson. Mas fica a seu cargo. Não, eu tô primeiro vendo, se ele, Tá. se eu preciso explicar tudo ou se ele já entende, eu não posso pular etapas. Com o ocultismo você vai saber aonde ela era importante no mundo cainita. Mais informações. Com política você vai saber exatamente aonde ela se encaixava na política cainita. Tá, vou rolar o ocultismo primeiro, que já estava aqui. Beleza. 4 sucessos, e vou rolar política aqui agora. Pode ser com inteligência, com raciocínio, o que for melhor. Inteligência, raciocínio é meu merda. Beleza. Opa! Quase um crítico, hein? 4 sucessos também, nos dois. Não, peraí. 5 sucessos.
Você sabe 9, tudo 10, que 8, 8. precisa saber sobre ela. Bom, Malgorzata foi a primeira cria abraçada pelo próprio Goratrix. Na época que ele ainda nem era um quarta geração. Logo depois dele ter feito o ritual, né? Ter presidido o ritual para os Tremere se transformarem em Tremere. Ela é a primeira cria de Goratrix. E ela nunca... Ela é do conselho original dos 7. Não, ela é a aprendiz de Goratrix. Ela não é do conselho. Assim como o Etros tinha um aprendiz, uma cria, Celestin, que também era muito famoso. Do outro lado, da polarização, da disputa pelo arquiteto, né, pelos dois, existia Malgorzata. Ela é muito famosa porque ela seguiu muito a linha, os ditos do seu senhor, mesmo quando ele foi banido para fora da capela de Tremere, mesmo quando ele parece ter sido responsável por alguns problemas na França durante o período medieval, que dizem teria levado até um papa a fazer um édito contra os templários, não se sabe. Mas ela sempre manteve a lealdade e quando ele partiu para os antitribo, ela seguiu. E ela se transformou em uma grande antitribo. Vale lembrar que no Rio de Janeiro, até antes dos Tremere e da antitribo serem destruídos, existia uma grande capela de antitribo no Rio de Janeiro, que seria a segunda maior capela depois da do México, do próprio Goratrix. E um deles que estaria nessa época, que vocês encontraram com esse container, com o corpo de Malgorzata, seria Tufão, que seria, talvez, da linhagem dela. Tá. Ela foi tida como destruída e nunca se soube o seu paradeiro, nunca se acharam o corpo. Ela foi dita como destruída em Viena, 2008? Ou Não. Outra época? Muito antes. Muito antes. Mais ou menos em 1700 e tantos. E nunca tinham achado seu corpo até então. E, a princípio, até esta noite, até que se saiba, a não ser algumas pessoas muito selecionadas, como Lorenzo, não se sabia nada sobre terem achado o corpo dela. E logo ela não está morta. Acho que está fechado ainda. Ela não estava morta há 30 anos atrás. A gente não sabe o que o Tufão fez com ela. Se guardou ela, se botou ela para acordar, se fez de lanchinho da madrugada. Por que eles não quiseram usar nenhum membro? Isso No caso, depois- usaram a gente. Isso depois eu fiquei sabendo. Porque todos eles estavam com medo daquela coisa que caiu do caminhão. Então eles Você sabiam lembra? que teria aquilo. Aham. O que foi dito pra mim é que todos eles estavam com medo daquela coisa e eu, obviamente, procurei saber que porra era aquela. Pelo que eu entendi, pelo que me foi dito, aquilo lá era um experimento do ministério. Só que antes do ministério ser ministério, quando eles eram filhos de Sete, foi feito experimentos para a criação de múmias. E aquilo lá é um dos resultados. Já ouvi falar muito por alto sobre isso. Entendeu? Então, literalmente, os buchas de canhão eram a gente. Por isso que só tinha Ghoul em volta e os únicos membros eram nós. Aparentemente, eles não estavam esperando. Tutankamon da vida. Não, é tipo Imhotep. Eu peço perdão, não entendo muito. É uma múmia feita da maneira errada, pelo que eu entendi. E com sangue vampírico. Então você Uma imagina o nível abominação. de. Exato. Dos seguidores do Sete, não do Ministério. Né? Não, mas isso foi antes deles mudarem de nome. Claro. Aquela coisa lá, ela é velha também. Tá? Assim como outros. Você vê que o Sussurro ia falar alguma coisa e ele
deu uma mudada ali no meio do caminho. Todo mundo percebe isso. Que bom saber que a príncipe achava importante você dividir a informação. Não é? Já tava entalado aqui, porra. Imagino. E por que era tão importante a gente saber dessa informação agora? Tem relevância. Aí, isso é algo que aparentemente só a príncipe sabe. E eu eu estou tão curioso quanto você para saber por que ela pediu para eu compartilhar isso com vocês agora. E ela ainda pediu para que fizéssemos uma coterie entre a gente. Isso me trouxe uma curiosidade. Pra quê? A gente vai se unir em qual objetivo? Não que eu desgoste de vocês, eu entendo. A gente trabalhou bem, nós temos uma certa relação, mas o que eles querem da gente? Se tem alguma opção? Você é arpia? Olha, eu nunca presumo. Se nós fôssemos nos unir, o que eu não vejo problema nenhum em acontecer, eu acho que o nosso principal objetivo seria sobreviver. Porque eu sou uma arpia. Até os ossos. Então eu sei quando tem algum plot maior que tá me movendo. Eu olho pro lado, Dan. Olho pro lado. Estevão, você sabe de alguma coisa? Cara, Você tá ali escondido com a gente, já tô presumindo que esse filho da puta tá ali. Vocês ouvem uma gargalhada e se materializa Estevão, o padre dos esgotos. O Nosferatu que vocês reconhecem de 30 anos atrás. Ele tem um rosto um pouco caído. Agora que ele aparece, vocês sentem um cheiro nítido de uma roupa maltratada, com dejetos. Ele tem bolor na pele. Ele vai olhando para vocês assim: ah, meus amigos, que saudade. Eu sei pouca coisa disso, só que aquela criatura parece que ela foi destruída pela Segunda Inquisição no tal incêndio do Museu Nacional, entre outras coisas que estavam lá, coisas bem antigas. Mas Então o que você quer saber, meu irmão? Então foi a Segunda Inquisição, ok. Eu preciso saber se você sabe por que ela quer que formemos uma coterie. Notícias muito sinistras estão chegando pra gente. Você já soube, não é? Do diário da mortal da Segunda Inquisição, a membro do Arcano, Valéria? Sim. Há algum tempo atrás. Precisamos resolver isso. E vamos precisar de outras pessoas. Eu não sei, eu acho que a príncipe usa esses dons que você tem de prever as coisas. Ela acha que coordena tudo usando essa intuição. Às vezes nem eu consigo entender o que você fala, visões, enfim. Você diz que funciona, eu acredito que eu sou seu irmão. E nós temos o sangue dos Nosferatu em comum. Ah, desculpem, nós nunca conversamos, não é? Eu sou o seu amiguinho, camarada. Eu tenho lembranças vagas. Mas Eu lembro tudo que o bem. meu cachorro invocou bastante com você. Ele era muito legal. O que aconteceu com ele? Bom, cachorros não vivem tanto.
Mesmo com o sangue de Caim? Às vezes a gente encontra problemas na estrada e nem sempre a gente tem a sorte completa. Você sabe Meus como pesos. funcionam as matas do Brasil, não é? É cheio de coisas. Coisas que a gente desgosta bastante. Você conhece o que tem nas matas? Muito pouco, mas eu conheço o suficiente para fugir delas. Muito sábio da sua parte. Eu tô vivo até hoje, não é à toa, né? Sim. Bom, eu não tenho mais nada para dizer, Sussurro, que você não saiba. Ah, eu sei o que está acontecendo lá em Botafogo. Isso é útil. Essa informação eu aceito. E eu achando que o xerife que ia dizer. Ah, mas é porque ele tá ocupado, né? Claro. Eu tô curioso com essa figura, esse xerife aí, ele é. Vocês falam bastante dele. Ele é do clã das bestas. É um parente? Parente Aí seu. eu já não sei. O Bom, parente é muito forte. Quem sabe ele não seja o Rutovic, Um primo. um primo distante dos Rutovic. Mas o que aconteceu lá, Estevão? Agora eu fiquei curioso, pelo menos vai me divertir. Bom, parece que alguns problemas dessas facções mortais, a prefeitura levou para estágio 3 o perigo. É uma coisa que há um tempo não se tinha. Parece que eles levantaram drones, invadiram estação de metrô em Botafogo. Foi uma complicação ali no Rio Comprido também. E a gente sabe que empurrando um pouco eles e aproveitando o caos, claro, como é nessa cidade, desde que essa guerra começou, um enxame maldito apareceu ali no Largo dos Leões. Várias crianças foram mortas. Vários passantes. Um horror. O xerife foi lá e está fazendo a limpa. É um horror que aconteceu. E Bem agora ele próximo está dos contendo meus danos. Uma pena. Espero que ele faça o trabalho dele. É porque foi de dia, não é? Eles têm essa capacidade de conseguir andar de dia, mesmo sofrendo algum dano. Sim, sim. Eles é muito fraco. O xerife está fazendo o que ele pode. Mas agora já passou. Parece que já voltou para estágio 1. Enfim. A Bom, prefeitura... Se o que a príncipe vai nos pedir, provavelmente através de algum mensageiro, é sobre o Arcanum, teremos problemas. Afinal, a ordem é nunca nos metermos com ele, não é? Cada um no seu quadrado. Mas, sinceramente, eu prefiro lidar com esse diário dessa menina do que ter que lidar com um enxame. O enxame costuma ser mais divertido. Eu estava pensando aqui. O padre Marcelo, ele teve alguns percalços. Sim. Pensei em chamar o Fabiano para fazer parte desta missão. Um braço forte, uma besta direcionada. E ele Caralho. ter a chance de ser ressarcido. O que vocês acham? Uma coisa. Eu viro pro coronel. Dezão, que se o Fábio entrar, antes da semana terminar, o sussurro de Abler risa ele. Olha, eu também isso não aí gosto é um crime. desse cara. Crime. Aí o Estevão, que estava quase desaparecendo, falou: Ei! Vai falar na minha cara. Menos. Vai falar na minha cara
Que porra, que o Sussurro não tava pensando nisso? Não, mas, ô Sussurro, uma coisa aqui. Se eu não me engano, a gente tinha acabado sem Quem baixas. está na lista rubra. Obrigado. Apoio da Justicar. Cuidado. Obrigado, padre. Obrigado. Tudo bem, estamos aqui entre amigos, mas a verdade é essa, não é, Sussu? Por Sim. favor, diga que é, porque senão eu vou ficar apavorado. Inclusive, a avó de uma pilar minha, de uma grande querida, ela tem um ditado que, cara, os mortais têm às vezes provérbios sábios, que a língua é o chicote do rabo. Engraçado isso. Mas diga, A Coronel. língua é o chicote do corpo. Não, se eu não me engano, a gente tinha acabado sem baixas. Pelo menos eu não vi nenhuma baixa lá. Não ouvi, desculpa. Perdão. Se eu não me engano, a gente tinha acabado aquela missão sem nenhuma baixa. Pelo menos eu não lembro de nenhuma. Não, é porque você chegou, esse Gu já tinha saído, já tinha sumido antes. Ah, foi antes de eu chegar. Foi antes de Sim, você chegar. sim. Eu não cheguei a conhecer, então. Nem A vi. verdade é que eu senti alguma presença na mata. E pra vocês eu posso dizer a verdade, eu não tenho por que mentir. Até porque a hora que um Alastor, um secretário e alguém que faz tanto pela Camarilla for acusado a ter que responder porque a merda de um carniçal morreu, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu levei o Bruno, era o nome dele. Como eu digo, eu sempre Bruno. guardo os nomes. E às vezes escrito. Mas eu tinha sentido alguma presença. E no meio da mata, da escuridão, eu senti o Bruno muito nervoso. Como se eu estivesse chegando aonde ele não queria que eu chegasse. Como se fosse um cúmplice que estivesse vendo a sua armadilha sendo descoberta. Então eu preferi não correr riscos, dado a tamanha responsabilidade e direcionamento da missão. Eu pensei, uma missão do príncipe de toda primogênite ou a segurança e o risco de um carniçal que o próprio senhor não teve coragem de ver. Para mim pareceu a decisão óbvia e sensata. Eu Faz concordo. sentido, faz sentido. Concordo. Faz sentido. Não deixa Então, de ser a a nossa- verdade que eu falei aqui. Nas minhas interpretações ali Verdade é bem relativa. maquiavélicas. Deus. A verdade é relativa. E faz sentido, então- faz sentido pra caralho. Até eu A nossa acreditei. união. A nossa união está sendo convocada por causa de uma velhaca e um bando de objeto de arte mágico. Não. Pelo que o Estevão falou, tem algo a ver com um diário, algumas informações que o Arcanum está com acesso. É que eu sou novo. Pode me dar mais detalhes desse tal Arcanum? Novo você não é, não, né? Só é relaxado com informação, parece. Você Não, só é do novo na interior, cidade né? grande. Na cidade dizendo aqui no grande. No Rio. O cara é velho de estrada, não de cidade. Bom, é o seguinte, que dizem que tem um culto de humanos que estudam o sobrenatural. Eles chamam de Arcanum, Arcano, qualquer coisa assim, não sei o nome correto. Que se sabe que esse grupo teria sido criado depois daquele Tá dando pequeno eco aí, acho que alguém problema. consegue fechar? Será que é o meu? Não sei. Fala aí. Oi? Foi, agora foi. O que se sabe é que esse grupo foi criado lá no final do século retrasado, passado, já não sei mais. Quando teve aquele problema lá em Londres, com aquele... Aliás, o Timesse, né, o Drácula, Vlad Tepes, sofreu uma caçada de sangue pelo príncipe de lá, depois que vazou aquele livro famoso, com o nome dele. E aí os mortais começaram a investigar a gente. Dizem que eles sabem muita coisa, dizem que a Camarilla alimenta eles com segredos antigos.
não importa. O que importa é que eles se juntaram a esses novos inquisidores e eles fazem parte da Segunda Inquisição atualmente. E eles alimentam eles com o conhecimento que as agências, os grupos, a Sociedade Leopoldo, o BOP não têm, que são um conhecimento antigo. Para você ter uma ideia, coronel, você soube do ataque a Viena, Capela? Eu ouvi falar, chegou até mim. Praticamente destruíram o Stremé. Foi uma grande derrotada para eles. Quem mostrou o caminho foi essa organização. Entendi. Deu bastante informações para eles. Vai ser bem complicado, então a gente tem que... E a propósito, reza a lenda que quando essa informação foi vendida lá sobre Viena, um dos grupos principais que atacou foi o BOP, daqui do Rio de Janeiro. Pra tu ver onde tudo se meteu, né, malandro? Eles estão em todo canto. Tentar ficar correndo deles é só cair numa ratoeira. Verdade. Agora, coronel, se me permite, eu vi sua apresentação. Depois da década de 90, com todos aqueles acontecimentos com Xavier, e entendo o lado dele, embora não concorde, acho que poderia ter tomado outro tipo de ação, mas foi menos desonroso do que o que o Theo fez. Tem notícias dele? Eu confesso que não ouvi falar mais dele, não sei se ele está independente, se ele de fato está no movimento dos anarques, porque, entenda, você foi aceito de braços abertos aqui, mas seria de bom grado entender um pouco aonde sua linhagem está com o pé ficado. Olha, o meu posicionamento permanecendo ao lado da Camarilla faz com que as informações do outro lado venham muito fragmentadas para mim. Os pássaros costumam falar menos. Acho que eles entendem que eu gosto da estrutura que a Camarilla representa, e por mais que eu tenha um pouco de respeito dentro do meu clã, os anarquistas não costumam abrir muito o jogo das informações, e eu não tenho muitos aliados aqui dentro da corte, tantos gangréis assim, sabe? Então as informações elas chegam muito lentamente. Eu tento buscar um pouco delas, mas ainda é complicado. Eu não tenho notícias há algum tempo dos membros da minha linhagem. Uma pena. Era alguém que eu gostaria de falar sobre algumas questões, principalmente algumas questões da África, mas de qualquer informação que tenha sobre Xavier, e eu daria a minha palavra que seria algo acadêmico, seria de enorme importância para mim ter um encontro com ele. Beckett conseguiu. Uma pena que eu talvez não consiga. Mas enfim. Bom, que tal irmos falar com o Guardião e ver se de fato vai ser decretado algum objetivo, alguma demanda para nós hoje e demais. Estou há muito tempo sem caçar, e isso não pela fome, mas acho que pelo exercício às vezes me deixa ansioso. Velhos hábitos são difíceis de morrer. O esporte é agradável. Vamos. E a gente sai e vamos subir para falar com
E pessoal? Vocês veem que vocês agora estão só os 3. E não tem ninguém no andar. Vocês sabem como pegar o elevador, subir. Quando vocês chegam, do lado, quando abre o elevador, tá a Vanice, ela fala: eu estava aqui esperando. O mestre Matias, ele queria conversar com vocês já, mas aí teve todo esse problema com o Fabiano e estragou a apresentação, enfim. Ele pede desculpas, enfim. Poderiam vir comigo? Sim. Sem problemas, querida. Pode mostrar o caminho, por favor. Claro. Você é de onde? Ela pergunta casualmente, enquanto vocês estão andando. Pro coronel. Eu venho do Centro-Oeste, mais especificamente Mato Grosso do Sul, por quê? Curiosidade. Por que o Rio de Janeiro? Não sei, talvez a praia me atraiu. Tudo bem. Bom, vocês chegam em uma parte do Elísio, onde vocês têm a vista do lado de fora do Rio de Janeiro, e vocês conseguem ver helicópteros, vocês conseguem ver que lá embaixo está se arrumando o caos. Nessa noite, né, mais ou menos no mundo real, existiu de fato um acontecimento no Rio de Janeiro em que levou a prefeitura a decretar o estágio 2. No mundo das trevas, a gente escolheu usar isso para relembrar desse fato. Matias está próximo aos vidros e ele olha para vocês e diz: que bom que vocês chegaram. Eu preciso muito passar uma coisa que o próprio conselho gostaria de dizer a vocês. E é com vocês que nós podemos mais uma vez contar, segundo me disseram. Ele olha para o vidro, olha para vocês. Ele espera vocês dizerem alguma coisa. Claro. Estamos sempre a serviço da torre, meu querido. Ele olha para baixo assim, mas dessa vez parece que o negócio vai ser bem brabo mesmo. Vamos até uma sala, porque eu preciso contar para vocês o que está acontecendo. É muito grave. Não sei se vocês já sabem, mas Bom, precisaremos mesmo de vocês. vamos descer para a sala. Se é algo que é tão importante que vai abalar as estruturas, não vejo a hora de saber. Nesse momento, a gente usa esse gancho para a próxima mesa para encerrar o nosso jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno paliativo. A ideia é cada vez a gente ir evoluindo na narrativa, a gente ter um entretenimento de qualidade, em forma de jogo, que é o que a gente gosta, e usar um pouco mais do sistema, usar da nossa ambientação para vocês irem conhecendo o Rio de Janeiro by Night nesta guerra civil, dentro dessa mesa, que nós esquecemos de dizer o nome, se chama Diablerie Rio. Por quê? Não sei. É isso. Eu peço agora para os jogadores falarem um pouco, darem seus hashtags, e a gente fica muito feliz de ter contato com vocês aqui nesse jogo. Por favor, com a palavra. Isso aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado. Acho que vai ter coisa aí para andar ainda. Procurem lá Rio de Janeiro by Night no YouTube, Rio de Janeiro by Night oficial lá no Instagram. Quer conhecer o evento Iniciativa RPG, também vai lá. Quer saber um bom podcast de RPG, Perdidos no Play. E é isso. Vamos ver o que o Sussurro vai tratar aí nas próximas. Muito bem, eu sou o Anderson. No Instagram vocês podem me encontrar pelo @ComendadorAnderson. Eu sou o maior arroz de festa do RPG do Rio de Janeiro, porque eu tô no Rio das Trevas, no Rio by Night, no Niterói by Night, no Brasil by Night, no Encontro Carioca, eu tô em todos os lugares, então volta e meia você vai acabar esbarrando comigo.
E se você me vir, vem me dar um abraço. Pablo? E aí, galera? Sou o Pablo. Eu não sou muito presente nas redes sociais aí, mas eu tô como narrador no Rio by Night. Eu sou alguém de fora, eu sou da Mato Grosso do Sul, por isso eu trouxe esse personagem dessa região, mas eu tô conhecendo a galera do Rio, tô conhecendo a cidade também, então a parte do desconhecimento do meu personagem vai acontecer também dentro da mesa ali e tal, por causa de mim. Mas é isso, eu tô aí pra... Entrem lá no grupo, entrem no Rio by Night, que logo vai sair mesa minha lá que eu vou estar narrando. Então, aproveitem, bora jogar um vampirão que é massa pra caramba. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, abraço. Boa noite e obrigado, gente. Eu sou Daniel Braga, eu narrei essa mesa e vamos estar juntos nas próximas, @DanielMBraga ou @RioV5LARP, meu antigo LARP de coração, que agora eu tenho muita satisfação de ter sido convidado pelo Léo para a gente estar aí narrando, brincando, escrevendo e contando histórias de vampiro no Rio. Valeu, gente. Obrigado.